5 de setembro, escravidão no tempo de Paulo. Efésios 6, de 5 até o 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Também em Colossenses, vamos ver aqui, Colossenses, capítulo 3, versos 22 em diante. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Também, tudo é Paulo que está falando, mas em outros livros. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 20 até 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Agora nós temos 1 Pedro, agora é Pedro que está escrevendo. Paulo escreveu até agora é Pedro. Pedro capítulo 2, verso 18 a 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu
em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Veja quanta coisa foi escrito a respeito dos escravos. Paulo, quando se dirigiu aos escravos e aos senhores, imaginou-os sentados todos juntos nas igrejas lares daquele tempo. A escravidão no mundo romano podia diferir da versão do Novo Mundo. Em Roma poderia ter uma diferente e no Novo Mundo uma diferente. Não estava focada em um único grupo étnico, por exemplo, os africanos, não foi como no Brasil. Existiam escravos urbanos na cidade e domésticos nas casas. Tinham às vezes oportunidades de educação e podiam trabalhar como arquitetos, médicos e até filósofos. Em alguns casos, escravos domésticos ganhavam a liberdade após um período limitado de serviço, embora isso não ocorresse facilmente. Escravos em áreas rurais regularmente experimentavam trabalho árduo. Estavam sujeitos ao poder quase ilimitado do senhor de quem era a propriedade. Paulo, esses senhores viviam sob a ameaça esses escravos viviam sob a ameaça de seus senhores. Efésios 6:9. Paulo não abordou a escravidão como um reformador social. Fez um movimento social, não. Mas como um pastor. E aconselhava os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades deles. E lançou uma nova visão centrada na transformação do crente, que poderia ser escravo ou senhor. O crente poderia ser um escravo convertido ou um senhor convertido. Sua visão não era para a alforria de escravos no Império Romano, mas algo além da alforria legal, ou seja, a criação de uma nova comunhão entre irmãos com base na adoção de filhos de Deus. A revolução social deveria ocorrer na igreja, mas como? Na família, na igreja, na vida dos convertidos. Então, mesmo Jesus não entrou em atrito com essa norma social deles ali. Muitos eram escravos. Por exemplo, Filemão era um escravo. E Paulo escreveu a Filemão aconselhando que ele tinha fugido, né, do senhorio dele, e foi até lá Paulo, falou: Paulo, eu consegui fugir. Aí Paulo escreveu para o senhor dele, que era crente, e a carta de Filemão é a carta de Paulo, que Filemão voltou, porque Paulo falou: volta lá, vai servir o seu senhor. Se eles te dispensar, tudo bem, senão você fica servindo ele lá,
certo? Você não vai fazer nada errado, porque a conversão é no seu coração, certo? A mudança de vida é no seu coração, porque Jesus suportou todas as injustiças e viu o galardão. Você também vai acontecer a mesma coisa. Então Filemão voltou com a carta de Paulo, que é a carta de Filemão, e entregou ali. Não sabemos se ele foi livre ou não, mas possivelmente ele tenha sido libertado, porque Paulo pediu isso. Liberte ele, que ele é muito útil para mim, e ele vai me ajudar aqui. E esse senhor conhecia Paulo, então facilitou as coisas. Mas caso contrário, ao escravo que fugia, ele tinha normalmente a pena de morte. Que Deus nos abençoe, porque nós, como servos de Cristo, podemos ser servo do inimigo, né? Escravos do inimigo ou escravos de Cristo. Nós escolhemos voluntariamente ser servos, escravos, obedientes de Cristo, porque Ele sabe o caminho, a verdade e a vida.